Boa tarde, Dorival. Boa tarde. Início, né, semana decisiva aí, início de Campeonato Paulista. A gente pode dizer que o São Paulo inicia esse campeonato sem o time que seria aquela formação ideal? Não, eu acho que nós temos duas possibilidades treinadas, né? Nós estamos, naturalmente, tentando proporcionar aos jogadores as melhores condições possíveis, né? Para que tenhamos aí um campeonato equilibrado, fisicamente falando. O nosso pensamento nesse início é que, e a grande maioria dos clubes devam estar pensando da mesma forma, que com apenas 12 dias, né, de trabalhos é natural que você não tenha os jogadores nas suas melhores condições. Por isso que nós vamos encontrar, como outras equipes encontrarão, algumas dificuldades ao longo da competição, pelo menos nesse período inicial. Depois as coisas vão mais ou menos se encaminhando. Por isso, em razão disso, é que nós estamos tentando dar as melhores condições aos atletas e buscarmos, né, tirar um pouco dessa distância que está acontecendo, fisicamente falando. Mas que aqui nós não vamos lamentar isso, não. Nós vamos enfrentar e, acima de tudo, tentarmos fazer a equipe atuar da melhor forma possível. Por isso que mudamos os trabalhos e direcionamos para que acelerássemos um pouco mais esse processo. Dorival, aqui no fundo, antes da minha pergunta, só para deixar claro, quarta-feira é o time alternativo que vai estrear? É o São Paulo. São Paulo que vai estrear na quarta-feira. Ainda não defini que equipe iniciará, mas com certeza será uma equipe que jogará a primeira, não jogará a segunda partida. No ano passado a gente conversava com você e a gente destacava, junto com você, obviamente, que o São Paulo tinha bastante posse de bola, mas não era um time veloz, principalmente na transição, e com pouca profundidade. O que você quer para o São Paulo versão 2018, com o que você tem hoje nas mãos? E sem o Hernanes, obviamente, né? O São Paulo tentou o Scarpa, agora vai para o Palmeiras. Achar um substituto para o Hernanes no mercado é a sua prioridade? Ou outras posições você gostaria de procurar e de ter mais peças? Bom, eu acho que, em razão daquilo que o Hernanes vinha produzindo, é muito difícil você achar um substituto. O momento do Hernanes aqui dentro de São Paulo foi exemplar e vinha produzindo dentro de uma condição que dificilmente você encontraria neste momento no mercado, com tão pouco tempo de trabalho, de treinamentos, um substituto à altura. Nós temos que buscar uma nova concepção da equipe, porque mudamos um pouco em razão daquilo que apresentávamos, um meio-campo um pouco mais de trabalhos de bola, né, com infiltrações muito mais por dentro do que acontecia. Tínhamos sim uma posse de bola, mas ainda faltavam essas penetrações finais. Eu acho que foi tudo que nós procuramos trabalhar muito ao longo de toda essa temporada, essas movimentações, essas trocas de posições, as infiltrações que aconteceram, para que nós possamos ganhar nesse sentido. Substituto, um jogador com uma outra característica, que mude um pouco a forma da equipe atuar. Espero eu, da maneira produtiva que o Hernanes acrescentava a todos nós. Dorival, analisando as contratações e saídas até o momento, pensando no Hernanes e no Prato, que são jogadores que saíram, os outros já meio que havia uma sinalização que podiam deixar o São Paulo. São Paulo trouxe o Jean, renovou com o Jusilei, trouxe o Anderson Martins e o Diego Souza. Dá para dizer que o time dessa temporada está mais fortalecido ou você acha que ainda faltam peças para isso? Não, eu acho que nós temos que ter calma. Primeiro vermos a reação da equipe dentro de campo. Com o Hernanes, a nossa equipe estava tendo uma segurança muito grande para atuar e ele passava uma confiança. Passando essa confiança, ele distribuía esse equilíbrio a toda a equipe e foi muito importante. Não só a função que o Hernanes desenvolvia e executava, mas, acima de tudo, pelo todo, pelo contexto geral, que a presença de um jogador como ele fazia com que a equipe se sentisse confortável, confiante e foi fundamental a presença dele para que encontrássemos aí um equilíbrio dentro do Campeonato Brasileiro. O Hernanes saiu.
A partir daí, nós temos que readequarmos a equipe, e nós estamos buscando algumas alternativas. Chegaram agora, naturalmente, que o Diego, né, e o Cueva, que se apresentou um pouquinho mais tarde. Eles terão necessariamente um tempo um pouco maior para trabalhos, para que busquem aí uma adequação e as suas melhores condições, o mesmo acontecendo com o Anderson. Os demais, o Jean mesmo já se apresentava no momento que todos nós estávamos chegando, então ele já está numa outra situação, mas eu espero que a equipe consiga adquirir o melhor padrão o mais rápido possível. Nós já trazemos algumas coisas do ano anterior, porém só em campo é que nós confirmaremos se tudo isso trará os resultados que todos nós queremos. Dorival, boa tarde. O Palmeiras anunciou o Gustavo Scarpa agora na hora do almoço. Você havia conversado com o atleta de alguma forma? O anúncio do Palmeiras te surpreendeu? Porque o São Paulo, de certa forma, informações davam conta de que estava com negociações também em andamento com o jogador. Não, eu não cheguei a falar com o Gustavo. Eu acho que não só Palmeiras, mas muitas equipes estavam atrás do Scarpa. Palmeiras foi feliz, que o Scarpa tenha muito sucesso na sua nova equipe, mas o São Paulo vai fazer as coisas com os pés no chão e dentro daquilo que acho conveniente. Eu como treinador, é natural que eu gostaria de ter grandes jogadores dentro da minha equipe, é um fato. Foi um jogador pedido, nós fomos até o nosso limite por ele, eu tenho certeza disso. Não detalhei as conversas com a diretoria, mas eu não tenho dúvidas que fizeram todo o esforço possível. Não acontecendo, eu acho que nós não temos aqui que ficarmos lamentando, que ele seja muito feliz ali do outro lado e que o São Paulo continue pautado no seu caminho e buscando a melhor equipe possível para que façamos um grande campeonato, e eu tenho certeza que isso aí nós teremos. Dorival, sem citar nomes, mas assim, só para entender o seu planejamento para o Paulistão. Você falou que a equipe que joga quarta não vai jogar a segunda partida. Então, sua ideia é ir intercalando mesmo? Até um determinado momento. Nós teremos 5 jogos em praticamente 12 dias, 13, se não me falha a memória. 5 jogos, sendo que esse quinto jogo, o quarto será um clássico com o Corinthians e o quinto jogo, uma partida já de Copa do Brasil. Então, nós temos que ter muito cuidado. Foram apenas 12 dias de treinamento, de trabalhos, e não tenho dúvidas que, caso mantivéssemos apenas uma equipe atuando, em algum momento aí nós teríamos problemas. Por isso que nós estamos tentando evitar. Tudo isso aí, respaldados naturalmente pelos dados que são passados, pela fisiologia do clube, pelo histórico que nós temos, né? Até porque já era um ganho nosso os 20 e poucos dias que tínhamos de pré-temporada, agora não tendo, teremos que readequar para que busquemos aí os melhores resultados. Mas nós vamos ter uma equipe competitiva desde a primeira rodada da competição, disso eu não tenho dúvidas. Dorival, boa tarde. Ao longo do Campeonato Brasileiro, você dizia da dificuldade que era ter pego um projeto em andamento, montar uma equipe ao longo de um campeonato em uma situação que o clube vivia que era difícil. Queria que você falasse como é que tem sido esse início de 2018, tendo esse tempo para trabalhar, e também a importância de poder utilizar tantos jovens formados na base do São Paulo, que a gente vê que o elenco tem muitos garotos formados em Cotia. E alguns outros jogando ainda a Copa São Paulo, e podendo estar aqui daqui a alguns dias. Eu acho que é uma nova situação, são já com 5, 6 meses de observações em relação à equipe titular e aquilo que já vinha acontecendo com os garotos da base. É normal que te deixe um pouco mais seguro. Eu acho que é o típico trabalho que eu gosto de realizar. Essa formação, essa mescla, né, de jovens valores com jogadores mais experientes. Talvez nós não tenhamos todos os nomes que gostaríamos, mas eu não fico lamentando isso. Eu tenho a obrigação de um treinador é poder trabalhar com aqueles elementos que aqui estão e tentar valorizá-los, melhorá-los, para que tenhamos aí, encontremos os resultados esperados por todos nós. Eu acho que isso daí é um ponto favorável, né? Você iniciar uma pré-temporada com uma equipe, ainda que tenhamos aí uma mini pré-temporada esse ano. É uma pena. Caso tivéssemos um prazo um pouquinho mais estendido, seria o ideal.
para que aí sim completássemos esse primeiro ciclo, né, e tivéssemos talvez uma segurança maior no momento das escalações, talvez não tendo necessidade de fazermos aquilo que estamos programando fazer e que, acredito eu, será muito importante no transcorrer da competição. Boa tarde, Dorival. Você já falou que vê o Diego Souza jogando em mais de uma posição, você não vai ter ele para o começo agora do campeonato, mas até pela saída do Prato, num primeiro momento, é um jogador para ser referência como um centroavante, ou você imagina realmente alterar, pelo menos nesse começo do ano, as posições que ele vai jogar? Tá, tem uma diferença entre você colocar um meia de origem, como o Diego, um exemplo, numa função de um atacante de referência, tem uma diferença em relação a você já ter um atacante de referência atuando e você querendo que ele faça um movimento contrário, ou seja, a saída, né, a movimentação, aquela flutuação que todos falam. Eu acho que o Diego tem essa característica, ele não tem a obrigação de uma função específica, mas a capacidade técnica do Diego é muito grande e eu vejo ele em condições de poder executar algumas funções em campo importantes. E, por exemplo, uma delas é ser o pivô nos momentos em que afunilemos as jogadas e que tenhamos que dar um pouco mais de velocidade. Ele tem essa sensibilidade, tem um discernimento rápido nas ações e o Diego pode sim contribuir muito para que aquela função específica ela possa ser preenchida, porém não da forma como tradicionalmente teríamos com um jogador da função, um jogador de área, mas que ele tenha liberdade de movimento e que cumpra ali apenas um posicionamento inicial, mas em condições de poder jogar dentro das suas características. Em alguns momentos chegando de frente, em outros momentos fazendo o trabalho de pivô que ele já fazia, mesmo quando jogava como meia, com um atacante um pouco mais enfiado. Boa tarde, Dorival. O Carille colocou o Santos como a quarta força do futebol paulista nesse ano, o São Paulo e o Corinthians mais equiparados e o Palmeiras um pouco à frente dos demais. Você concorda com essa análise? Como que você enxerga o São Paulo nesse contexto? Não, eu entendi o que o Carille falou com relação ao Santos, que ele viu o Santos perdendo muitos valores nesse início, foi apenas nesse sentido. É natural que lá tenham grandes profissionais e que daqui a pouco se restabeleça uma ordem e a partir daí, como foi com o Corinthians do ano passado, onde muita gente colocava o Corinthians como quarta força e o Corinthians foi campeão paulista e campeão brasileiro. Então, eu não vejo por esse lado, talvez foi a expressão dele, mas são 4 grandes equipes. É natural que hoje, olhando os nomes que o Palmeiras já trouxe e que já tinha dentro do seu elenco, é um caso que não se discute. Os nomes que estão são nomes de um respeito muito grande. Agora, são clássicos, e nos clássicos, às vezes, as coisas se igualam muito, e de repente, você conseguindo igualar, é natural que você possa definir também por alguns outros caminhos. Eu espero que isso aconteça com o São Paulo, porque eu confio muito no nosso trabalho e tenho certeza que teremos uma equipe muito forte em busca aí da melhor colocação possível. Não dá para dizer aqui que teremos um pouco mais forte, o outro. Eu acho que os clássicos de um campeonato paulista, eles surpreendem muito. E principalmente as equipes que vêm do interior, que chegam muito fortes, principalmente com esse período maior de trabalhos que tiveram. Tudo bem, Dorival? Boa Tranquilo. tarde. Ainda em cima dessa questão, então, o Santos troca técnico e, por enquanto, contrata pouco. Palmeiras troca técnico, contrata muito. Corinthians perdeu um referencial que fez a grande diferença no ano passado, mas manteve o trabalho. E o São Paulo, pontualmente, tem contratado e manteve o seu trabalho. Qual é a sua vantagem em relação aos outros rivais ou a vantagem do São Paulo para um 2018? Eu acho que isso tudo é muito teórico. A vantagem real, nós só teremos uma possibilidade de comparação a partir do momento que iniciemos as competições. Antes disso, eu acho que tudo pode ser muito debatido, mas, sinceramente, não existe uma lógica em tudo. Eu já vi, por exemplo, em 2015, o Santos ter uma equipe totalmente esfacelada, ela foi remontada em 2015 e, de repente,
chega à decisão do campeonato e conquista o Campeonato Paulista. E em outros momentos, outras situações, com equipes muito fortes e que de repente não alcançaram, outras equipes fortes que confirmaram. Então, é um campeonato que se abre, não se surpreendam com as equipes do interior novamente, vamos deixar bem avisados, porque eu acho que todos os anos nós estamos tendo aí exemplos muito claros, né? Eu mesmo joguei 2 finais de competições contra equipes do interior e joguei uma terceira final, sendo uma equipe, né, o São Caetano do interior, contra o Santos. Então, eu acho que o Campeonato Paulista é um caso à parte e nós só vamos descobrir alguma coisa diferente nos momentos finais da competição, daqui a alguns meses. Boa tarde, Dorival. Boa tarde. É óbvio que o São Paulo vai usar muitos garotos nesse ano, ainda mais caso não contrate, mas dê um reforço de peso, como é esperado em todo clube grande para o início de temporada. Como você avalia que a torcida de São Paulo vai receber esses garotos, já que a torcida de São Paulo é muito exigente? Como que esses garotos vão receber a pressão de jogar num clube que estava brigando por rebaixamento no ano anterior? Eu acho que eles já jogam num grande clube que também tem uma certa pressão já nas suas categorias de base, e isso acontece com todas as equipes. Se chegarem porque estão preparados, eu acho que a preparação que aconteceu ao longo de todo esse período que eles ficaram dentro do clube já lhes deu assim uma outra condição, diferente do momento inicial, quando chegaram dentro do São Paulo. A partir de agora, eles não são mais garotos, eles serão tratados como profissionais, com a mesma exigência, as mesmas cobranças, o mesmo nível de responsabilidade de um grande jogador, de um jogador mais tarimbado, mais vivido. Eu acho que é dessa maneira que nós temos que conduzir a partir de então, naturalmente que tendo a consciência de que ainda são garotos, mas acima de tudo que eles se sintam cobrados e possam jogar dentro das suas melhores condições, que eles tenham liberdade para produzirem, mas acima de tudo saibam que tem uma responsabilidade e naturalmente que algumas funções a serem cumpridas, e isso, em cima disso é que serão feitas as cobranças normais e naturais, como qualquer outro profissional teria. Dorival, você comentou que ainda quer mais 1 ou 2 atacantes. Eu queria que você falasse as características que você está buscando desses atacantes, jogando pelo lado. Você quer alguém de referência ainda? Não, nós estamos buscando 1 ou 2 elementos pelo lado. Aquilo que eu falei, vai começar o campeonato. Se de repente um garoto desse começa a confirmar uma condição, um espaço, a ocupar um espaço, você vai diminuindo a sua solicitação. É uma solicitação. Caso venha, ótimo. Caso não venha, eu vou tentar buscar as soluções aqui dentro. Eu acho que essa é a obrigação e a função de um treinador. Dorival, são 16 atletas que vêm discutir, mas aí você inclui também o Rodrigo Caio, jogadores que já têm o seu espaço, já estão consagrados, pelo menos aqui, e para a torcida de São Paulo. Queria que você me destacasse, por favor, nomes assim. Quem que você apostaria nesse ano da base para poder se destacar no São Paulo? Dos que subiram. Dos que estão. Eu acho que nós temos que ter calma. Todos eles vão ter oportunidade de atuarem. São jogadores que prometem. Tudo é questão de tempo, acima de tudo, mas também de uma sequência. O jogador ele só confirma uma boa condição, não só com uma boa estreia, mas com a manutenção dessa boa estreia. Ou, de repente, caso não aconteça, uma boa estreia, que também não seja a última oportunidade que ele tenha. Eu acho que tudo isso tem que ter calma, tem que ter tranquilidade e equilíbrio. Quem vai passar tudo isso a esses atletas, além da comissão, naturalmente, serão os bons jogos que a equipe possa vir a realizar, e eu espero que isso aconteça rapidamente, para que esses jogadores possam ter uma adaptação, né, mais natural, que não sejam tão forçadas, até porque eles já vinham sendo observados, as características de muitos deles a gente vai conhecendo aos poucos, porém estamos trocando informações quase que diariamente, e vinha sendo assim nos últimos meses, com a comissão técnica, né, do Sub-20, principalmente, e do Sub-17, com as comissões, no caso, para que pudéssemos ter uma base um pouco maior no momento de algumas definições. Os garotos estão aí, estão trabalhando forte, estão buscando um espaço,
e, de repente, caso aconteça, né, uma confirmação, que é a torcida que fica para que isso venha a ser um fato, daqui a pouco talvez não tenhamos mais a necessidade que, nesse momento, teoricamente, ela se apresentaria. Dorival, os goleiros também vão participar nesse início de revezamento? Não. Você já definiu quem que vai ser o goleiro titular? Não, o goleiro titular de São Paulo no momento é o Sidão, e os demais estão trabalhando aí para buscarem uma vaga. Dorival, queria que você falasse sobre os 3 jogadores que chegaram depois. Qual é o planejamento para esses 3 atletas, Diego Souza, Cueva e Anderson Martins? Quando que eles estarão à sua disposição? E mais, você teve uma conversa com o Cueva depois do atraso? Eu acho que a diretoria teve uma conversa, eu tive uma conversa em outro sentido, no outro aspecto. A previsão é que eles cumpram pelo menos a carga de trabalho exigida dentro, naturalmente, das mudanças que aconteceram, mas uma carga exigida pelo departamento físico, para que a partir daí eu possa tê-los em condições. Eles devem ter perdido aí pelo menos uns 7, 8 períodos, né, Diego e Anderson, Cueva talvez um pouco mais. A hora que cumprirem tudo isso aí estarão em condições de poderem iniciar o ano de 2018. Dorival, 2 questões minhas para encerrar. Primeira, em cima dessa pergunta então do Cueva. É uma decepção o jogador atrasar numa pré-temporada da forma que foi. E a outra, você tem 3 bons zagueiros hoje, né, com a inclusão do Anderson Martins como reforço. Dá para pensar os 3 atuando juntos, Rodrigo Caio, Arboleda e o próprio Anderson Martins, talvez um esquema com 3 zagueiros, numa história que foi muito famosa por aqui no São Paulo, nesse meados aí dos anos 2000, de um time que deu certo com essa formação? Eu não descarto essa possibilidade, eu tenho laterais também, laterais de apoio, laterais que possam chegar com um pouco mais de facilidade e serem jogadores de transição, que possam executar funções tanto pelas laterais quanto por dentro. Isso é um fato importante. Pode vir a acontecer em algum momento. Vamos esperar e aguardarmos aí a recuperação da Arboleda primeiro, né, que ainda não fez nenhuma sessão de trabalhos até então. Com relação ao Cueva, é natural, mas é uma preocupação que ele tem que ter ainda maior, até porque ele terá um ano de Copa do Mundo, um ano muito importante para ele, um ano muito importante para o São Paulo também, e principalmente para o São Paulo nesse momento. E é normal que eu gostaria de tê-lo recebido já na nossa representação. Não acontecendo, o fato foi resolvido, a diretoria interviu corretamente, no momento adequado, e eu acho que as coisas estão resolvidas, Cueva em condições de poder trabalhar, fazer o seu melhor, e a partir do momento que esteja em campo, naturalmente, tentando dar a sua melhor condição possível ao São Paulo e posteriormente à seleção peruana. Dorival, agora sim, a última aqui do teu lado. O ano passado muita gente disse que um dos principais problemas, se não o principal problema, foi a troca de elenco do São Paulo muito grande. O São Paulo vendeu muito e, enfim, ocasionou, a gente já sabe que foi até o final do ano. Já houve uma promessa para você, um planejamento de quantos serão vendidos, quantos não serão? A gente só está perguntando de quantos vêm. Quantos vão? Você já teve essa conversa? Não, não sei, não tenho condições de responder. Eu acho que nós temos que ser realistas. Não tem equipe no futebol brasileiro que não tenha necessidade de venda. Talvez uma ou duas, não sei. Talvez possa aguardarem um pouco mais, mas não tem isso. Eu tenho que conviver com essa situação, até porque já aconteceu em outros clubes, em outras equipes, em momentos decisivos, em momentos importantes, e você não tem como segurar. Eu acho que quando um clube necessita, ele vai vender. Nós temos que tentar acelerar essa situação de uma maneira inversa, tentando prepararmos o máximo possível uma reposição. Sei que é muito difícil uma reposição à altura de quem saia, até porque a própria sequência de jogos, né, quem entre talvez não a tenha, mas nós temos que tentar preparar, em vez de ficarmos aí lamentando sempre. Prejudicial eu acho que os nossos calendários deveriam ser igualados aos calendários europeus. Eu acho que essa deveria ser a primeira medida a ser tomada,
Não sei a demora em se fazer isso, não sei se não pode ser feito, enfim, também não condiz a minha avaliação, a mudança ou não. Mas seria importante que acontecesse para que os clubes brasileiros não fiquem nas mãos. Né? Em determinado momento, uma equipe perca aí muitos elementos, muitos jogadores importantes, não tenha como repor. As janelas se fecham de uma maneira, se abrem de outra. Então, isso é ruim. E é natural que quem pague muito por isso sempre será o treinador, como na grande maioria das vezes acontece. Encerramos então com o Dorival. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Tudo bom? Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.